cenário de uma marcial, fazendo as coisas do dia. Bom, gente, ontem o que eu dei de risada, conversando com um amigo meu marcial. Ele é marcial, mas ele é meu amigo. Ele acompanha meu canal, né? Esse amigo meu. E ele tem muito conhecimento. Ele não suporta dojos também, tá? Mas ele tem muito conhecimento, né? Impressionante o conhecimento que ele tem. Eu achei muito engraçado porque ele estava comentando os meus desenhos, né? Porque eu postei uns desenhos meus aí, né, no canal. Eu fiz uns desenhos, eu faço desenho, né? E meu desenho é diferente. Ele se assustou com meus desenhos, né? Ele achou que o desenho tá muito forte, né? E eu achei muito engraçado que ele falou do Mapinguari. Mapinguari é um monstro, tá, gente? Ele existe, né? É uma lenda, claro, né? Mas é uma lenda do Pará e Amazonas, tá? É um monstro que tem lá. É uma lenda, tá? E ele é barbudão, entendeu? É um hominídeo, tá? É um hominídeo. É tipo daquele grupo do Yeti, do pé grande, tá? Então ele é barbudo, o Mapinguari. E eu fiz o desenho, né? Dele. E eu não aguentei. O que eu dei de risada. Aí meu amigo falou assim: Priscila, aquele monstro que você fez tá parecido com o Sensei Barbudex. Barbudex e Carrapatex é o mesmo, tá, gente? É a mesma pessoa, tá? É o mesmo sensei. Foi muito engraçado quando ele falou isso. O pior é que não é que tá parecido mesmo com o Sensei Barbudex. Eu nem me inspirei nele, tá? Eu não me inspirei nele. Mas o que eu dei de risada, eu nem me lembrei, nem pensei no Sensei Barbudex. Depois eu pensei, parece com o Sensei Carrapatex mesmo, o Mapinguari. Mas é que assim, homem barbudo é tudo igual, né? É tudo igual. Então, não, eu me divirto. É muito engraçado. Bom, gente, hoje eu vou falar do Hakama, tá bom? Hakama é um elemento muito importante em algumas artes marciais, né, japonesas, tá? O Aikido é uma delas, mas ele vai aparecer no Aikido, ele vai aparecer no Kendo, né? Ele vai aparecer no Kenjutsu, né? Então, e várias outras artes marciais. O Hakama vai aparecer. O Hakama, para quem não sabe, é uma pantalona grande, tá? Não é uma saia, é uma calça, tá? É uma calça com as pernas amplas, largas, tá? Ele é lindo, lindo. O Hakama é lindo, tá? Ele deixa você muito elegante, né? Então, E o Hakama, gente, para quem não sabe, é uma roupa muito usada no Japão, nos rituais, nas festas, nas cerimônias. O Hakama, ele é muito antigo, ele era usado pelos samurais, porque é o seguinte, ele era usado de couro, né? Porque ele protegia as pernas, tá? Dos samurais, né? Na hora que eles estavam cavalgando, lutando, a função do Hakama era proteger as pernas, né, deles. E então o que acontece? Como o Hakama sempre foi uma roupa muito antiga, né, na cultura japonesa, então as pessoas treinavam de Hakama, né? Não é que foi uma coisa diferente, é diferente pra gente, né? Mas na cultura japonesa, o Hakama, ele é normal, tá? Ele é totalmente normal, né? Eles usam. Hoje em dia eles não usam tanto, mas eles sempre usavam, né? Em rituais, em cerimônias mais requintadas, tá? Mas é uma roupa ritual, né? E o Hakama. E ele era usado pelos samurais, tá? Inclusive para até não deixar com que o inimigo visse os pés, né? O que o samurai ia fazer. Então é isso. E aí no Aikido, o Hakama também é usado, mas infelizmente tiraram o Hakama na modernidade,
tiraram o Hakama pelo seguinte: o Hakama ele é muito caro e ele atrapalhava a vinda de alunos, tá, pro Aikido, por ser muito caro. Então tiraram o Hakama da obrigatoriedade. Mas na época do Sensei, o Hakama era obrigatório para homens e mulheres, início, né, no Aikido. Sempre foi uniforme, usado por mulheres e por homens. E por questões comerciais, né, para ter mais alunos, né, para os alunos não desistirem, o Hakama foi tirado, né. Mas o Hakama sempre foi usado por mulheres e homens e tem um sentido. Sempre foi um uniforme. Então, gente, eu acho que o que atrapalha muito a arte marcial é o machismo mesmo, né? Eu já tinha... que eu já estava falando para vocês sobre isso, né? Sobre o machismo. E atrapalha muito as artes marciais e as mulheres, né? Essa mentalidade atrasada, né, de alguns professores, de muitos senseis, isso atrapalha muito, né, as artes marciais. Eu como falei para vocês, eu estive em dojos muito machistas, com senseis muito machistas, né, e aí eu tive problemas, né, mas assim, eles não dão o mesmo destaque para as mulheres, né, esses senseis que eu tive, eles dão prioridade para os homens, né? Você percebe, eu percebia claramente, inclusive nas apresentações, ele, pelo menos nesse dojo que eu fiquei 4 anos, ele era super machista, o sensei, muito machista, preconceituoso, conservador, descendente de japoneses, né? Mas não é por isso, mas ele era muito machista. Tanto é que nas apresentações ele só chamava os homens, tá? Faixas pretas e homens. Ele excluía o resto das pessoas. As mulheres não têm destaque, né? No dojo dele nunca tiveram. Ele dá destaque mais para os homens mesmo. E aí, claro, um dojo super machista, com uma liderança muito machista. E aí você vai ver, sim, um preconceito muito grande com as mulheres, inclusive dos próprios praticantes, né? Os próprios praticantes são machistas e a liderança estimula isso. Ele é bem machista, né? Todos os dojos em que eu estive, o machismo era radical, muito forte e insuportável de aguentar. Eu entrei realmente em conflito com os senseis e realmente eu acho que eles não têm mesmo bagagem, né, do Aikido. Eles dominam mais a parte técnica mesmo, né? A parte, o conceitual, filosófico e a essência mesmo do Aikido. Os senseis que eu tive nunca dominaram, nunca tiveram, né? Porque eles são muito machistas, eles nem teriam como, né, dominar isso. Então eles sempre deram, sim, muito mais valor para os homens, destaque para os homens e alimentavam coisas machistas, porque eles são machistas, né? Todos os dojos em que eu estive, eu observei isso. Eram dojos, assim, insuportavelmente machistas e extremamente machistas, tá? Então... é uma pena, porque o Aikido é uma arte, né, tão bacana, que busca harmonia, mas você encontra senseis que não tem isso, né, neles, né? Se você encontra senseis machistas, ele dificilmente... E não é à toa que ele falava verdadeiras aberrações da natureza, esses senseis que eu tive, sobre o Hakama. Um deles, que foi esse japonês, que eu fiquei muito tempo no dojo dele, ele falava assim que o Hakama... para as mulheres servia para preservar. Então você vê que já é um absurdo, né, o que ele falava. É uma desinformação e é uma falta de respeito com o Hakama, né? E aí o que acontece? As mulheres reproduziam isso que ele falava, né? Esse machismo, porque é uma colocação super machista, né? Mas porque ele é machista, né? Esse sensei que eu fiquei muito tempo no dojo dele, ele realmente não daria certo nunca, né? Eu ficar no dojo dele, porque ele não tinha a bagagem do Aikido, a filosofia, né? Ele tinha a técnica só, mas muito machista, né? O sensei machista, ele vai falar bobagem sobre o Aikido, sobre o Hakama, né? Sobre a filosofia da arte, né? Então você tem que ficar de olho, você tem que ficar esperta, tá? Você tem que estudar por conta, porque os senseis de Aikido, eles são muito machistas, a maioria, tá? A maioria. Eu ainda não encontrei nenhum que não seja, né? E também não encontrei nenhum que
que goste, que realmente tenha o domínio da arte marcial Aikido. Até agora eu só encontrei técnicos de Aikido, mas atrapalha muito, tá? O Aikido, o machismo dos senseis de Aikido atrapalha muito o Aikido, muito, né?